Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos então meditar mais um pouquinho em temas baseados na palavra de Deus, amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos falar. Que a Tua boa mão esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Nos ajuda através desse estudo, Senhor, para que possamos entender e aplicar na nossa vida. No dia a dia, nós oramos e clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é um tema que parece pesado, mas é muito importante para a nossa vida, sobre más conversações. O nosso tema hoje é más conversações. O que são conversações, primeiro? São diálogos, trocas de ideia, bate-papo, trocas de opiniões, de conhecimento, curiosidades, fofocas, palestras, comentários, discussão, etc. Conversações podem estar relacionadas a todo e qualquer tipo de assunto, incluindo pessoas, claro. Hoje vamos meditar sobre más conversações. Conversações que podem ser evitadas ou que deveriam ser evitadas. O que são más conversações? São comentários que culminam, que resultam em situações que não são boas. Situações tanto visíveis, invisíveis, diretas ou indiretas, que prejudicam, entristecem, chateiam, criam polêmicas, brigas, inimizades, intrigas, difamações, desentendimento e até mesmo prisão e morte. As más conversações podem gerar tudo isso, nós sabemos disso, por isso que é má, ou são más. Não, se é mal, não é bom, não é? Se a coisa é má, se a conversação é má, é porque não é boa, então não vai gerar coisa boa. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, de número 33, ele fala: a igreja de Corinto foi a igreja mais difícil, porque o povo era muito fofoqueiro e muito cheio de confusão, de muita intriga, de muita confusão. E por isso que o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, são as duas maiores cartas, primeira e segunda carta aos Coríntios, porque foi o povo mais difícil que ele lidou, que ele tratou naquela época. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele fala assim: não vos enganeis, ou seja, não se iluda, as más conversações corrompem, infectam, contaminam os bons costumes, ou as pessoas boas. Não vos enganeis, não se iluda, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações corrompem, né? Tem um ditado que, no Brasil especificamente, que fala assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. É natural do ser humano querer falar o que pensa, o que acha e o que quer. É muito natural das pessoas elas quererem dizer aquilo que elas querem, aquilo que elas pensam. E tem um outro ditado no Brasil que fala assim: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Precisamos lembrar que todos nós somos donos e responsáveis por tudo o que falamos. Todos nós somos donos e responsáveis por tudo o que falamos. Nós somente não somos responsáveis e donos daquilo que nós não falamos. Agora, quando nós falamos, nós somos donos e somos responsáveis. Por isso, é melhor não falar, fechar a boca. É preciso notar também que somos responsáveis pelo que realmente falamos, não pelo que o outro entendeu. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa fala: mas eu entendi isso. O que você entendeu é outro assunto, mas não foi isso que eu falei. Por isso que nós temos que ser bem objetivos e claros em tudo aquilo que falamos, para você dizer: não, eu disse foi assim
assim, assim. Isso e isso não foi o que você está pensando. Então nós somos responsáveis por aquilo que falamos, não por aquilo que o outro pensa. Mas nós somos responsáveis e donos de tudo aquilo que nós falamos. E isso é tão sério que olha lá o Jesus falando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 a 37, ele fala assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqui está em Mateus, capítulo 12, de 33 a 37. Vou reler do 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele usa essa expressão pesada. Está falando com religiosos. Ele está falando com religiosos, com líderes religiosos. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, irresponsável, sem responsabilidade, impensada, digo-vos que de toda palavra, frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Que coisa séria, meu Deus, misericórdia. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vocês estão vendo o peso das nossas palavras? A grande responsabilidade que nós temos diante dos homens e diante de Deus? Diante do mundo físico e do mundo espiritual? Nós seremos julgados pelas nossas palavras, então nós temos que cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que nós comentamos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele fala: não vos enganeis, não se iluda. As más conversações, as conversas inconvenientes que não devem, corrompem, contaminam, envenenam os bons costumes. As pessoas boas e pessoas ingênuas são envenenadas por causa de más conversações. Às vezes a pessoa está quieta na casa dela e chega um fofoqueiro lá para conversar fiado e contaminar aquela vida. Ou então você está quieto na sua casa e alguém liga ou manda mensagem no seu celular e começa a te contaminar, te envenenar, te perturbar por causa de más conversações, não é? As más conversações faz mudar o comportamento das pessoas. Por quê? Porque palavras são sementes. Estão sendo lançadas, plantadas na mente e no coração das pessoas. E essas palavras plantadas no coração e na mente das pessoas vão germinar, crescer, brotar, nascer, fazer nascer uma árvore boa ou uma árvore má, um fruto bom ou um fruto mau. Palavras são sementes. Tudo o que falamos são sementes que estamos plantando. Cuidado com o que você está semeando com a sua boca. Cuidado com o que você está plantando com a sua boca. Eu estou dizendo isso para você, mas para mim também. Cuidado com aquilo que nós semeamos e falamos e plantamos com a nossa boca, usando a nossa língua. Por isso, lá em Eclesiastes, no capítulo 5, a última parte do versículo 5, ele termina dizendo assim: sejam medidas, pensadas, ponderadas, poucas, pesadas as tuas palavras. Sejam medidas as tuas palavras. Meça as tuas palavras. Cuidado com aquilo que você vai falar. Pense bem antes de falar qualquer coisa, qualquer assunto. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que falamos. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E
Consequentemente, lógico, o que mal a utiliza também comerá do seu fruto. Vai colher, vai comer, vai sobrar para ele aquilo que ele falou de bom ou de mal. Isso para todas as pessoas, não é? Prestem bem atenção nestes versículos. Alguns versículos de Provérbios que nós vamos ler. Provérbios capítulo 18, versículo de número 6, fala assim: os lábios, a boca do insensato, ou seja, daquele que não tem senso, que não pensa para falar, que não tem juízo, os lábios do insensato, daquele que não pensa, entram em contenda, em discussão, em polêmica, em briga, em discórdia, e por açoites, por surra, por coro, clama, brama, pede, implora a sua boca. Vou ler agora o versículo, porque eu li comentando. Os lábios do insensato entram em contendas, e por açoites clama a sua boca. Toda pessoa que fala demais, ela está instigando o outro para dar nela, para receber um couro, uma surra. Será que nós estamos entendendo? Então, nós temos que cuidar daquilo que nós falamos. Você já viu que às vezes a pessoa fala uma coisa, leva um tapaço na cara ou um murro na boca? Porque a boca do insensato clama por açoites, não é? Clama para tomar um couro. Provérbios 18, 7 fala: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço, uma armadilha para a sua própria alma. Ele mesmo está colocando a sua vida numa armadilha e ficará preso nessa armadilha. Tem pessoas que ficam presas por aquilo que elas falaram, presas às vezes pelo resto da vida. Provérbios 18, versículo 8 fala assim: as palavras do maldizente, daquele que vive falando mal, que gosta de falar mal, são doces bocados, são palavras que agradam. Essa pessoa chega parecendo com muita humildade, com doçura para fofocar, não é? Então as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o interior do ventre, não é? Elas são fáceis de serem ouvidas, digeridas, porque são agradáveis ao estômago do fofoqueiro. Toda pessoa fofoqueira, quando ela chega com doçura. Eu tenho algo para conversar com você, para te falar. Vem aqui. Com aquela doçura maligna do inferno, aquele doce envenenado pelas entranhas do diabo, não é? Então, lá em Provérbios também, capítulo 13, versículo 3, tem um conselho de Deus para nós que fala assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a sua boca, a si mesmo se arruína. Vocês estão vendo como que é sério aquilo que nós falamos, aquilo que nós comentamos? Como que é sério a pessoa que fala demais? Como que ela vai receber e colher para si tantos problemas? Ela cria confusão para os outros, mas ela vai estar enlaçando a sua própria alma. Por isso, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 19, diz assim: o mexeriqueiro, é essa a expressão que usa, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, o que conversa fiado demais, o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre a sua boca, com quem fala demais. Vou reler isso. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre a sua boca. Tem um fofoqueiro perto de você? Sai fora ou manda ele sair do seu caminho. Sai fora disso aí. Vocês estão entendendo, meus amados? Lá quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito e foi levado por Moisés a caminho da terra prometida, e quando Deus deu as leis, o Pentateuco, as leis,
para que eles pudessem guardar na nova terra, uma das leis lá de Levítico, capítulo 19, versículo 16, é o seguinte: não andarás como mexeriqueiro, como fofoqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, porque eu sou o Senhor, ou seja, eu tomo conta de tudo. Eu resolvo, não é você. Não é você, fofoqueiro, mexeriqueiro. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu irmão. Todo mexeriqueiro está atentando contra a vida do seu irmão. E Deus vai tratar com você. Será que nós estamos entendendo isso? Como que isso é sério? Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, não se iluda. As más conversações corrompem os bons costumes. Lá em Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Nós já lemos isso, já conhecemos, mas nós precisamos guardar e aplicar na nossa vida. Capítulo 6, versículo de número 16 a 19, fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Ou 6 coisas o Senhor fica aborrecido com isso. E a 7ª, a sua alma abomina. 6 coisas aborrece, mas a 7ª ele abomina, ele não admite, ele não aceita em hipótese alguma. Vamos ver as 6 coisas que aborrecem. São olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª, que ele não admite em hipótese alguma, é o que semeia contenda entre irmãos. Toda pessoa que vive semeando contendas e fofocas, essa pessoa ela é para Deus abominável. Abominável. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Livra-nos de sermos considerados como abomináveis pelo Senhor. Né? Nós somos, às vezes, agradáveis para aquele que gosta de fofoca, mas para Deus, abomináveis, detestáveis, inadmissíveis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Provérbios capítulo 16, versículo 28, fala assim: o homem perverso, de índole má, de gênio mau, de temperamento mau, o homem perverso espalha contendas, fofocas, mexericos. O homem perverso espalha contendas e o difamador, que difama, que denigre a imagem das pessoas, separa os maiores amigos. Misericórdia, Senhor. Toda pessoa perversa que espalha contendas separa os maiores amigos, faz gerar inimizade, separação, divisão, confusão. Isso é um fruto da árvore má. O que é que nós estamos gerando quando nós falamos? União, unidade ou divisão e confusão? Será que nós estamos ajudando a abençoar a amizade das pessoas? Ou nós estamos gerando inimizades, separando os maiores amigos? Isso acontece muito. Isso acontece muito, misericórdia. Não é? Esse tipo de pessoa, sua conversa começa sempre assim. Eu fiquei sabendo de uma coisa. Me contaram. Me disseram. Eu ouvi. Não tenho certeza, mas me disseram. É de fonte segura o que eu vou te falar agora. É de fonte segura. Eu só não posso dizer quem me falou. Esse é o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Esse é o instrumento do inferno para criar confusão. Sai fora, porque é maligno. É maligno, é do inferno. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, não se iluda. As más conversações
corrompem os bons costumes. As más conversações abrangem todo e qualquer tipo de assunto, não apenas relacionado à fofoca, a pessoas, mas a tudo. E nós queremos ver mais alguma coisa aqui rapidamente, não é? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando a Timóteo, quando você vê na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, ele começa dizendo a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Então, ele está discipulando Timóteo como se fosse um filho na fé. E lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, ele fala assim, do versículo 14 a 16, ele diz o seguinte: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos, deixa eu reler de novo, 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Estão entendendo, meus amados? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha aqui agora. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evita comentários desnecessários. Evita. Se uma pessoa começa a falar alguma coisa e começa a exagerar, fala, olha, vamos parar por aí, por favor. Vamos parar por aí. Evita, porque isso gera coisas piores. Ele fala aqui, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Porque começa com a boca falando, conversando aquilo que não deve. Paulo escrevendo a Tito também, e ele também, lá no capítulo 1 de Tito, no versículo 4, ele também chama Tito de verdadeiro filho na fé. Mas no capítulo de número 3 de Tito, Paulo escrevendo a Tito, só um minutinho. Capítulo de número 3, versículos de 9 a 15. Capítulo 3, de 9 a 15, olha o que Paulo fala para Tito. Capítulo 3, do versículo de 9 a 15. Evita discussões insensatas. Preste bem atenção, você que gosta de ficar discutindo muito. E de debates e de um monte de coisa. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Sobre a lei, eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui. Porque não tem utilidade e são fúteis. Para com isso. Para com essa chatice. Evita o homem faccioso, que fica sempre criando divisão, confusão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Versículos 12 até 15 também. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos amam na fé. Tito, capítulo
3, de 9 a 15, foi o que eu li. Mas deixa eu ler aqui de novo, de 9 a 11, que fala: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque não têm utilidade e são fúteis, inúteis, não é? Por que ele fala evita debates acerca da lei? Porque lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus fala que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso passou a ser pregado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais lei, não. Para de ficar discutindo sobre leis. Para de ficar discutindo. Vai ler o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E também porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito: o fim da lei é Cristo. Então para de ficar discutindo. Para de ficar discutindo sobre isso. Lá em Romanos capítulo 14, versículo de número 1, fala assim, olha aqui, Romanos 14, versículo de número 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para ficar discutindo opiniões. Vamos parar com isso. Porque Deus não se agrada dessas coisas. E as más conversações corrompem os bons costumes, como está escrito em 1 Coríntios 15, 33. Lá em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Será que nós estamos entendendo? Más conversações, esse tipo de conversa também. Tem pessoas que elas não param para estudar a palavra de Deus, para meditar. Elas param para discutir, para ver quem é que ganha do outro, para ver quem é que está com a razão. Quem está com a razão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas nós temos que observar e lembrar que a lei foi até Cristo. Em Cristo acabou a lei. Agora é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você quiser seguir a lei, já segue. O problema é seu. Eu quero seguir Jesus, porque Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E mais nada. E mais nada. Efésios capítulo de número 5. Está escrito assim, versículo 3 a 7. Nós vamos ler alguns versículos. 5, de 3 a 7, está escrito assim: mas a impudicícia é falta de pudor, pessoa imoral, indecente, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, irreverente, vil, né? Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, não é? Ações de graça, sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo Jesus e de Deus. Deixa eu ver aqui o versículo de número 5. Até o 7 que nós vamos ler. De 3 a 7. Versículo 5. Sabei isto, pois nenhum inconveniente, versículo 5, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Para com palavras vãs, porque isso atrai o juízo de Deus. Portanto, até o 7, portanto, não sejais participantes com eles. Sai fora. Fica fora desse tipo de gente. Versículo 15. Fala o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não é? Como pessoas incoerentes, sem nexo, sem lógica, não como nécios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vamos ver versículos 19 a 21.
que fala o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Então, vamos falar com cânticos e hinos espirituais, mas parar com discussões insensatas, inconvenientes, fúteis, inúteis, que de nada aproveitam, que não edificam, que só criam contendas de confusão. Depois, eu gostaria que você lesse com calma o capítulo 3 de Tiago, do versículo de número 1 a 18. Leia 3, de 1 a 18, que vai falar especificamente sobre a língua, Que Deus nos ajude e nos abençoe. Quando nós vimos o profeta Isaías no capítulo 6, de 1 a 7, e ele viu o Senhor, ele fala: ai de mim, que sou homem puro, de impuros lábios, e eu vi o Senhor. E o Senhor veio e purificou os lábios de Isaías. Isso você vê lá no capítulo 6, de 1 a 7. E lá no Salmo de número 15, de 1 a 5. Salmo 15, de 1 a 5, fala assim. Preste atenção. Quem, Senhor? Salmo 15. São 5 versículos apenas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. E o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Não é? Mas aqui ele fala que o que vive com integridade, versículo 2, e pratica justiça, e de coração fala a verdade, versículo 3, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, nós temos que cuidar com os nossos lábios, com a nossa boca. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo fala: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em qualquer área, em qualquer assunto, qualquer tipo de comentário, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso não agrada a Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos policiar os nossos lábios, a nossa língua, aquilo que falamos, aquilo que comentamos, aquilo que dizemos, porque nós somos donos e responsáveis por tudo aquilo que falamos. Só não somos donos e responsáveis por aquilo que nós não falamos. Então, vamos cuidar da nossa boca. Que Deus nos abençoe. Amém.